Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Desculpa, gente, que eu esbarrei aí. Bom, gente, vamos aqui ao conselho. Vamos pedir aqui um conselho, tá? Sobre relacionamento. Vamos lá? Escolham aqui, façam a sua escolha, né? Primeira opção, segunda opção, terceira opção, tá? Escolha a sua pedrinha, pense no seu relacionamento, no conselho que você deseja receber. Escolha aqui a pedrinha. Vou começar aqui, pausa o vídeo se for necessário. Vou começar aqui com essa pedrinha, tá? Então vamos lá. Será aqui o conselho. Esse é o tarô das bruxas, para quem gosta, né, de saber. Aqui. Vamos lá. Então, estamos na primeira opção. Qual o conselho aqui para esse grupo? Qual o conselho aqui para este grupo que escolheu a opção número 1? Vou ver essa aqui primeiro, deixa eu não sair da ordem. Falta uma, por favor. Qual conselho caiu? 3, né? Vamos pegar aqui uma, deixa eu ver como é que tá a imagem. Qual conselho sobre relacionamento para quem escolheu a primeira opção? Deixa eu ver como está. Vou colocar para cá, puxar para cá. Pronto, ficou ótimo, né? Vamos lá, a primeira opção. Não sei se aqui vai ficar na frente. Não. Bom, a primeira opção aqui é qual conselho, tá? Para esse grupo aqui. Vamos analisar. Aqui a gente pode ver aqui. Aqui pode ter um medo, uma desconfiança de alguém aqui que está parado, né? Alguém pode estar aqui parado, pode estar aqui reflexivo, pode estar afastado, né? Ou você ou a pessoa, né? Pode estar aqui, você pode estar ali desconfiada, desconfiado, porque essa pessoa está ali muito reflexiva, parada. A pessoa pode estar doente aqui, tá? Enfim, essa pessoa, ela tá assim, né? Ou, tá, ou ela tá muito afastada, muito reflexiva, e você, ou a pessoa, tá? Aí a leitura aqui, cada um vai encaixar dentro da sua realidade, né? Pode ser você ou a pessoa. Alguém aqui alguém está com uma desconfiança, né? E alguém ali está aqui muito pensativo, muito reflexivo, tá parado, né? Isso está te causando ali uma desconfiança, um medo, né? Ali uma desconfiança. Aqui, essa pessoa, ela pode ter outras possibilidades, tá? Essa pessoa pode ter aqui outras escolhas, tá? É uma pessoa que pode ser aqui, né, dentro aqui da leitura, é uma pessoa que a gente vê que é galanteadora, é uma pessoa que é impulsiva, tá? Aqui a gente vê, em muitos casos, que pode se tratar aqui de um início de um relacionamento, tá? E porque aqui a gente tem esse rei de paus. Aqui pode ser um início de um relacionamento,
tá? Essa pessoa, ela poderia ter uma estabilidade, um ânimo, tá? Ou ela vai passar a ter, né, um ânimo, porque aqui ela está assim, um pouco reflexiva, um pouco parada, né? Aqui essa pessoa já está como rei de paus, já está uma pessoa mais animada, tá? Ela pode sair aqui desse desânimo, né? Embora aqui haja uma incomunicação, haja aqui uma falta, né? Haja que de repente não haverá ainda aqui um diálogo, tá? Agora aqui a gente já vê que pode ter aqui esse diálogo. Em muitos casos, como eu falei, pode ser um início aqui de relacionamento, tá? Aqui pode ser que esta pessoa, ela que venha falar, né? Ela tome aqui o impulso e ela venha aqui te procurar para falar com você, tá? Saia dessa insegurança, ou mesmo você, tá? Saia dessa insegurança aqui, desse medo. Quer dizer, aqui na realidade a gente vê que essa pessoa aqui, ela tem ali várias opções, tá? E aqui a gente já vê essa pessoa aqui tendo um impulso, né, procurando, falando, ou aqui a pessoa que pode ter dois parceiros aqui, tá? Nessa leitura aqui na primeira, a gente vê que pode ter dois parceiros aqui. A gente pode ver aqui, não posso esbarrar, a gente pode ver aqui que há uma pessoa aqui que é uma pessoa que é animada, né? Uma pessoa que é mais segura, tá? Que transmite uma estabilidade. Porém, há uma incomunicação aqui, há algum problema, né? Porque essa pessoa ela está ali muito parada, né? Embora que ela recupere aqui o ânimo, ou essa pessoa era muito animada e ela ficou aqui parada, né? E causando aqui essa falta, né, no relacionamento, esse problema aqui no relacionamento. E aqui pode surgir uma outra pessoa. Se não é a mesma pessoa, aqui pode surgir uma outra pessoa, tá? Qual seria o conselho aqui, tá? Porque aqui, deixa eu ver aqui, tá. Aqui pode ter, né, aqui algum, deixa eu puxar para cima, que aqui vocês não veem. Aqui pode ser que esteja ocorrendo aqui, tenha tido aqui alguma, deixa eu ver pela próxima carta. Aqui já fala, essa pessoa aqui pode ser uma pessoa do seu passado, e aqui ela pode ter aqui mentido, tá? Tem aqui, ela pode ter te causado algum problema aqui, tá? E é uma pessoa do seu passado, né? Essa pessoa aqui, né? Olha, aqui a gente vê, né, uma dor, tá? Aqui essa pessoa, aqui pode ter tido, né, ou essa pessoa se sentiu traída, aqui tem uma dor aqui, né, tem uma tristeza. Agora, aqui a gente vê essa pessoa aqui, que pode ser uma nova, essa pessoa tem sentimentos, né, aqui é um rei de copas, tá? Depois de uma desilusão aqui, ou de uma traição, né, a gente vê aqui um amor, né? Então aqui há a possibilidade, tá, de ter aqui um novo relacionamento com uma pessoa que é mais sensível, há a energia aqui, né, nesse jogo, trazendo aqui essa pessoa, né, uma pessoa aqui apaixonada, tá? Depois de uma grande desilusão aqui, de um grande sofrimento. É por isso que aqui está aparecendo esse pajem. Ou essa pessoa, né, ela retorna, né? Que aqui já mostra o seis de copas, né? Ela aqui com saudade, né? Depois dessa traição, de alguma coisa que aconteça aqui, que
traz aqui uma dor, né? Porque a gente vê aqui que pode ter ocorrido aqui uma separação, né? E aqui essa pessoa, ela aqui volta, né, apaixonada, tá? Me parece que aqui ela se decide, ou é uma nova pessoa aqui, tá? O conselho aqui, porque aqui você não apareceu ainda, né, aqui no jogo, deixa-me ver qual seria o conselho. Deixa eu puxar aqui umas cartas para poder entender aqui. Aqui, olha, dúvidas, aqui começa um novo projeto, aqui uma atitude, né, mudanças. Aqui eu entendo que o conselho está apontando para mudanças, tá? Para atitudes, né, atitudes ou uma atitude que vai trazer aqui mudança na sua vida, né? A estrela, ela fala o quê? De esperança, né? Que aparece aqui as dúvidas, os medos. A estrela fala o quê? Para não se perder a esperança. A estrela fala de projeto, a estrela fala da espiritualidade, tá? Então a estrela fala o quê? De fé, da espiritualidade, da esperança, tá? Vencendo aqui esses medos, essas dúvidas, ou mesmo até uma incomunicação, tá? Com uma atitude, a gente vê que essa pessoa aqui, ela, como eu falei, aqui pode ser também em alguns casos pode ser um novo amor, tá? Então aqui uma atitude, né? Você se possibilitando aqui, olha, o Ás de Paus, ele fala também de um início, né? De um início aqui de uma paixão. Então aqui a sua vida vai se mover, né? Você tomando aqui uma atitude, tá? Essa atitude, ela vai mudanças, né? Então é importante que você movimente a sua vida, tá? Porque essas atitudes, essa mudança aqui, né? O início, tá? Vai trazer aqui mudanças na sua vida, transformações na sua vida. Quer dizer, a gente vê aqui a roda girando, né? A sua vida mudando, saindo aqui desses problemas aqui, de algo aqui que está parado, né? Então, isso vai trazer aqui grandes mudanças na sua vida. Olha a carta da justiça, olha aqui os enamorados, né? Aqui você sendo reconhecida, aqui há um reconhecimento, aqui a justiça ocorrendo, um reconhecimento, aqui o equilíbrio, tá? Aqui você recebendo aqui o amor, né? Aqui mostra o amor aqui chegando, né, na sua vida, tá? O reconhecimento, o equilíbrio, o amor, né, tá? Decisões aqui equilibradas, um relacionamento mais equilibrado, né, justo, a justiça aqui acontecendo, tá? Olha, aqui vem a carta do mundo, olha, tá? Você alcançando aqui a plenitude, né? O que você quer, alcançando o seu desejo, a segurança, a estabilidade, tá bom? Então essa foi a primeira leitura. Vamos para a segunda. Quem escolheu a segunda opção? Aqui. Vamos lá. Qual o conselho aqui, que já aparece você. Qual o conselho? Segundo grupo. Então, aqui a gente pode estar falando de um casamento, onde se há aqui uma estabilidade, segurança, alegria,
Porém, ali teve alguma desavença, né? Teve brigas ali no relacionamento, tá? Vejo aqui você com segurança. Porém, houve aqui um desentendimento, talvez, sobre alguma comunicação, uma coisa que aconteceu aqui rápido. Mas aqui a gente vê que volta tem a energia aqui, né, grande de voltar à estabilidade, tá? Aqui a gente vê, né, a estabilidade aqui voltando, o ânimo voltando, né? Aqui a vontade que você tem aqui de, de melhorar o casamento. Aqui a gente vê que é importante, o conselho aqui seria pedir aconselhamento, que é o que você está fazendo aqui, né? Pedir aconselhamento, manter-se aqui, manter a alegria, a segurança, porque houve aqui realmente algum problema que foi aqui que trouxe, né, essa problemática aqui, um divisor de águas, né? Porém, aqui a gente vê, voltando aqui à reciprocidade, né? Embora que haja um afastamento, ou aqui está mostrando, né, que a reciprocidade, o doar-se ali, tá? É como se a pessoa se afastasse, né? Por algum motivo aqui, por alguma desavença, né? Aqui depois a gente vê aqui esse 6 de paus, né? Vamos entender aqui, porque aqui esse 6 de paus eu vejo aqui como um orgulho, tá? Pela continuação aqui da leitura, a gente pode ver aqui um orgulho, né? E isso acabou trazendo aqui um problema aqui, né? Um término aqui na relação, um problema que veio de repente, né? Porque a gente vê que a relação aqui estava boa, pelo menos, bom, tinha aqui alegria, tranquilidade, né? Segurança, tá? Mas por algum motivo veio aqui uma briga, que pode ter sido aqui alguma comunicação, que trouxe aqui algum problema, tá? Ou pode ter sido um problema na comunicação, né, de vocês ali, alguma coisa que tem a ver ali com orgulho, tá? Ou aqui isso pode ter trazido aqui um rompimento, né, que foi aqui rápido, né, que aconteceu rápido. Porém, aqui a gente vê, né, que pode ter aqui uma grande energia aqui de reconciliação, tá? Embora aqui mostre ainda, ou você ou a pessoa ainda com desânimo aqui, né? Aqui mostra uma alegria e um desânimo, né? Uma alternância aqui de humor, ou é como se você ou a pessoa não acreditasse mais, né? Como se isso aqui tivesse realmente essa comunicação aqui, ou essa briga que aconteceu aqui de repente, né? Eu entendo que seja alguma discussão ali em que a pessoa, um dos dois ou até ambos, né, tenham sido aqui orgulhosos, né, a pessoa tenha que se achado, né, de alguma forma, e isso causou aqui uma dor, um sofrimento, um rompimento, tá? E foi algo de repente, e isso abalou aqui, né? A gente vê que aqui pode até ter aqui uma festa, né, um encontro aqui, até entre amigos, ou mesmo uma reconciliação, mas é como se você ou a pessoa ainda tivesse ali com aquele desânimo, né? Essa situação,
né, tivesse pesado tanto, que aqui traz o que? Uma insegurança, né? A pessoa vai ficar ali um pouco com o pé atrás, né? Porque aqui, olha, de novo, a gente vê, olha, você aqui, né? É uma pessoa segura, né? É uma pessoa que é boa, tá? Que é generosa, né? E aqui, de novo, olha, essa pessoa, ela pode aqui ser grosseira, né? Alguma coisa que aconteceu que trouxe esse problema aqui, né? Para a relação. Aqui, qual seria aqui o conselho, né? Olha, aqui no futuro a gente vê ainda desconfiança, né? Desconfiança, porque aqui ficou abalada mesmo, né? A relação, olha, sentimento ainda de raiva. Aqui o conselho é esperar, né? Aqui é um controle, sentimento de raiva, né? Aqui há um controle ainda, né? A pessoa ali se mantendo ainda. Aqui o conselho é para esperar. Né? Eu estou vendo aqui que a situação ainda vai perdurar, né? Esse estresse aqui, causando ali um desânimo, causando uma insegurança, né? Tá? Sentimento aqui de raiva, de vingança, né? Tá? Então aqui a gente vê o quê? Que isso vai trouxe uma grande mudança, né? Nos sentimentos, nesse relacionamento, que era um relacionamento bom, né? Seguro, tá? Depois aqui a gente vê uma grande possibilidade disso mudar, tá? Então aqui é aguardar, né? O tempo, tá? O tempo é o melhor remédio, né? Eu tô vendo aqui que seria o tempo, tá? Esperar essa tempestade aqui passar, né? A estabilidade voltar, né? Você se sentir ali segura, porque assim você vai conseguir mostrar, né, os seus sentimentos, né, como aqui estava no início, você se sentindo ali segura, e esse sentimento ele vai voltar, tá? Vamos aqui uma olhada, porque aqui de novo aparece aqui o 10 de espadas, né? Aqui aqui pode estar representando também lutando, né? Lutando aqui para sair aqui, né, dessa dor, desse sofrimento, ou desse vitimismo, tá? Enfim, a situação aqui, ela, nesse caso aqui, alguma coisa que vai desestabilizar, né, essa relação, tá? Então, é importante aqui manter a calma, ter paciência, né? Ter paciência, controle, se controlar aqui, tá? Esperar, né? O tempo, tá? Aqui o conselho aqui é dar tempo ao tempo, tá? E o controle é muito importante, que você peça conselho, não perca a esperança, tá? Não perca a esperança, a fé, tenha ânimo, tá? Acredite, né? Não perca a sua fé, a sua esperança, tá ok? Essa foi a segunda opção. Vamos para a terceira opção. Vamos lá, qual conselho? Qual será a temática aqui desse grupo? Aqui começamos com o imperador. Aqui a estabilidade, né? Uma mudança, ou vocês aqui tendo uma mudança nessa estabilidade aqui, ou essa pessoa aqui muda, traz alguma mudança, uma pessoa que é correta, uma pessoa que toma frente. Aqui a gente vê
mudanças duras, né? Aqui a gente vê mudanças que serão mais duras, tá? No relacionamento, na estabilidade do relacionamento. Talvez essa pessoa viaje, talvez essa pessoa ela se mude, talvez aqui tenha alguma mudança também, um deslocamento também geográfico, né? A gente vê aqui que haverá um novo ciclo, né? Uma mudança aqui. Um novo ciclo se inicia aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui a imagem. Tá legal, né? Aqui há alguma verdade, olha, nesse caso aqui também aparece aqui uma briga, né, uma discussão, a estabilidade aqui rompida aqui, né, por desavenças, por conflitos, talvez envolvendo alguma coisa de trabalho, talvez envolvendo aqui alguma coisa de trabalho, de mudança. Para alguns pode ser de trabalho, de mudança mesmo, de casa. Tá? Então aqui a gente vê o início de um ciclo, tá? Uma mudança aqui dura, né, que pode ser dura, que você aqui vai reequilibrar, né, aos poucos, tá? Aqui pode também, quer dizer, você voltando aqui à rotina aos poucos, tá? Depois aqui desse fechamento aqui de ciclo, um início de um novo ciclo, uma verdade aqui, tá? Que pode trazer aqui um grande conflito, né? Que pode ter alguma coisa aqui a ver com viagem, mudança ou mudança de residência, tá? Talvez vocês tenham aqui feito alguma mudança, né? Ou estão pensando em se mudar, ou é um deslocamento aqui, tá? Esse deslocamento pode causar aqui algum conflito, tá? Que tire aqui a estabilidade, né? Vamos ver. Bom, aqui está mostrando uma festa, uma celebração aqui, ou pode ser até uma reconciliação. É aqui que está tirando o sono, que pode tirar o sono, pode trazer aqui uma angústia, tá? Alguma aquisição, alguma comemoração, né? Porque aqui a gente tem um novo ciclo, tá? A gente vê que tem aqui alguma mudança, algum deslocamento que pode ser geográfico ou pode ser alguma mudança mesmo, né? Em termos aqui, se for alguma mudança, não seja deslocamento da pessoa, tá? Do seu parceiro, pode ser aqui uma mudança na estabilidade do relacionamento, né? Tanto que a gente vê aqui um fechamento de um ciclo, uma mudança que dura, em que você ali no dia a dia, haverá ali um equilíbrio, tá? Aqui alguma verdade, tá? Vai trazer aqui, como eu falei, conflito, né? Um conflito, uma mudança que traz um conflito, né? Aqui o fechamento de um ciclo que aqui esse é um fechamento de um ciclo que não é fácil, né? Fechar ciclos, né? Não é fácil. Mudanças nunca são fáceis, né? Porém, aqui de alguma forma haverá aqui alguma que ou aqui pode estar falando de depois desse ciclo, porque a gente vê aqui desse fechamento desse ciclo, a gente vê aqui acontecendo um equilíbrio, né? Ali no dia a dia, a rotina sendo retomada, né? Na rotina você vai conseguir, embora ainda haja aqui alguma ansiedade, alguma preocupação, tá? Não sei, aqui pode ser em relação aqui a uma festa, boda, né? Para alguns casos, tá? Que pode estar trazendo, pode trazer aqui ainda, né, uma insegurança, um medo,
tá? Uma preocupação aqui. Em alguns casos pode estar falando aqui de um casamento, né? De um vocês morarem juntos, né? Em alguns casos eu visualizo aqui, tá? Então ainda tem aqui um medo, uma insegurança, essa preocupação aqui. Olha, aqui a gente vê também, né, mudança, tá? Aqui a gente vê aqui o início, né? Aqui, esse as de pausa aqui fala de mudança, junto com a roda da fortuna, né? Vem aqui uma grande mudança, uma atitude ali, trazendo aqui uma mudança, uma virada aqui, tá? Aqui a gente vê aqui uma falta, né? Pode ser aqui uma incomunicação, né? Alguma coisa aqui faltando, tá? Mas aqui ou aqui haverá uma comunicação, né? Que aí vocês saem aqui, né? Dessa incomunicação, dessa falta aqui de diálogo, tá? Desses problemas aqui, né? E aqui começa, que inicia aqui uma conversa, um diálogo, alguma mensagem aqui, né, virá, tá? A gente já vê aqui a mudança, né? Então aqui fica muito parecido com a segunda opção, né? Que vem o que? Trazendo aqui de mensagem também uma atitude, né? O As de Paus ele fala de uma atitude, né? Aquela vontade, né? De mudar, né? E isso vai trazer realmente, tem aqui toda essa energia aqui de mudança, de transformação, né? Uma virada aqui para esse grupo, né? A gente vê aqui, olha, o medo, a insegurança, olha aqui, muito medo, né? Muita insegurança aqui, tá? Aqui muita reflexão, né? Buscando aqui um reconhecimento, o equilíbrio, né? Buscando aqui o equilíbrio. Então é importante aqui, para esse grupo aqui, é importante pensar, né? Refletir, buscar aqui o equilíbrio, buscar aqui ponderar, né, a situação, tá? Buscar aqui reconhecimento, tá? Pensar com calma, né? Aqui pensar com calma, com equilíbrio, tá? Esse seria o principal conselho aqui, tá? Deixa eu ver aqui embaixo. Né? Ser justo, porque talvez aqui tanta desconfiança, né? Que há muita desconfiança. E quando vem a carta da justiça, aí pede um ponto de atenção, né? Será que você não está desconfiando demais? Não está aqui com muitas dúvidas, medos, né? E isso pode ter trazido aqui esse rompimento, né? Tá? Aqui coisas aqui que não são faladas, né? Precisa aqui falar, vem aqui uma mensagem, né? Importante aqui, tá? Uma comunicação aqui importante, olha. Talvez você falando aqui, que você reconhece a pessoa, dos sentimentos, né? Ou a pessoa falando, né? Dos sentimentos que ela tem por você, né? A justiça que é sendo feita, né? Então, o conselho aqui é agir, pensar, né? Claro, refletir, né? Pensar em tudo aqui que aconteceu, né? Procurar ser justo, tá? Ou mesmo procurar o reconhecimento, né? Que a justiça aconteça na tua vida, né? Que o outro te reconheça, né? Te respeite, tá? Então pensar com equilíbrio, né? E não com desconfiança, com insegurança, né? Ter atitudes aqui
novas, né? Porque a gente vê aqui um movimento, né? Atitudes aqui que tragam ali novidades, tá? Que mudem, mudanças aqui. Essas mudanças serão importantes para este relacionamento aqui, tá? A gente vê aqui, olha, a carta dos enamorados, que fala de decisões, né? Fala do próprio relacionamento, né? Aqui a gente vê o que? A proposta, tá? Tomar a decisões, né? De falar dos seus sentimentos, tá? De apresentar os seus sentimentos, uma proposta, tá? Então, é isso aqui, né? Esse seria o conselho aqui para este grupo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu estou tentando me adaptar a essa nova etapa de conselhos, tá? Espero que eu tenha ajudado aí, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau, fiquem com Deus.